Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo, principalmente em um ano tão especial. Em 2025 comemoramos 60 anos da regulamentação da profissão de administração no Brasil, um ano bastante especial, não é mesmo? Bom, gente, antes de chamar o meu convidado, eu gostaria de te convidar para você se inscrever no canal a serviço da administração, deixar seu like, seus comentários, compartilhar o link do nosso canal com quem você quiser e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo e nos seguir no Spotify. Neste episódio, estamos recebendo o vencedor homenageado com o prêmio Destaques da Administração na categoria Tecnólogo, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com o Centro Paula Souza. Eu tenho o prazer de receber o tecnólogo Bruno Antunes, ele que é tecnólogo em gestão empresarial da FATEC na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, analista de sistemas e também sócio proprietário da Cafeteria Divina Cafeína. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo e parabéns. Tudo bem, Maria Rita. Tudo jóia? Obrigado. Tudo bem, muito obrigada a você, né? Nunca recebi tanto parabéns na minha vida como que hoje. bom, mas é bom, né? Fiquei até meio assim. A gente acabou de sair aqui da premiação, da cerimônia de premiação, por isso que o Bruno tá falando isso. Recebeu muitos parabéns, mas tem que ser mesmo. Parabenizado, porque a história do Bruno é muito bacana e a gente vai contá-la agora aqui para vocês. Inicialmente, eu sei que você, antes de se tornar um empreendedor de fato, né, de abrir o seu negócio, sabia que queria fazer um curso para se preparar melhor, e esse curso foi o tecnólogo, né? Conta pra gente por que você acreditava que era importante você ter essa preparação. Bom, eu acho que o maior, desde quando eu era criança, eu me entendo como um empreendedor. Eu sempre quis ter uma empresa, sempre quis correr esse tipo de risco, esse tipo de desafio. Uhum. Eu lembro que eu andava com a bicicletinha lá no bairro onde eu morava vendendo amendoim e tinha até uma rádio. Agora que eu vi tanto microfone aqui, eu lembrei que uma vez eu ganhei do meu avô um radinho e eu coloquei ele na bicicleta com fita assim e eu andava falando que nem um doido na rua. Amendoins FM era o nome. Agora que eu lembrei disso. Que bacana! E aí eu comprava as coisas fiado num barzinho que tinha lá na conta do meu avô e vendia para as pessoas. E dava certo? Conseguia vender? É o melhor tipo de negócio, né? Porque eu não tenho que comprar, que outra pessoa tá pagando, que no caso era meu avô. E aí eu ia revendendo. O lucro era 100%. Seja, o empreendedorismo já é nato seu, mas aí você sentia a necessidade de ter mais um pouco de preparo, é isso? Isso foi muito antes, né? Aí lá, quando eu com a Júlia, a gente tava no começo do namoro. A Júlia é a pessoa que fundou a Divina Cafeína junto comigo. Minha namorada na época, a gente entrou junto na faculdade e a gente sempre foi muito chato. Então a gente ia nos lugares e falava, putz, esse lugar tinha como ser muito melhor do que é. Uhum. E aí a gente entrou na FATEC de Tatuí com o objetivo de profissionalizar e montar o nosso próprio negócio. E a gente tinha um sonho e não sabia como realizar, né? Então lá a gente aprendeu pra caramba. Aprendeu ferramentas, nem sabia que existiam tantas ferramentas, né? Tudo muito estudado, tudo muito certinho. A gente só tinha ali aquilo que as pessoas falam, né? Que tem que controlar os números, tem que valorizar as pessoas, tal. Mas tem ferramentas para isso, ferramentas que a gente não aprende por aí, né? A gente precisa ter esse tipo de educação e foi muito positivo pra gente na nossa jornada. Foi muito legal. Mas a cafeteria não foi a primeira ideia de negócios, né? Vocês chegaram lá com uma outra proposta. Como é que foi mudar? A gente aqui pesquisa, a gente sabe de muita coisa. Conta pra gente como é que foi essa transição, porque são negócios completamente diferentes, né? São. A gente gostava muito de sair. Pô, a gente tinha... Quantos anos a gente tinha? 18, 19 anos, né? Então a gente queria montar uma casa noturna. O nome era Lithium. Uhum. Então essa casa noturna seria uma boate, um local de eventos, de apresentações musicais. Lá em Tatuí. Por que lá? Porque não tinha. Uhum. Então eu identifiquei ali um oceano azul, entendeu? Tipo, ia navegar em mares calmíssimos, perfeitos,
porque seria só a gente, né? Então a gente entrou lá na FATEC e aí a gente viu que não era bem assim, que a gente precisaria de um investimento muito maior do que os R$ 200 que eu tinha na conta. E aí, logo no primeiro plano de negócio, a gente falei assim pra Júlia do céu, que loucura. E agora? Ferrou. Como que a gente vai fazer isso? E na ocasião, a gente já tinha alugado até um ponto comercial. Então a gente já estava amarrado num contrato de 10 anos. Nossa. Não tinha como sair, aí a gente falou, não, vamos ter que fazer outra coisa. E foi com muita ajuda dos professores que a gente conseguiu ali formatar esse sonho, que era gigante, numa coisa que dava para começar. E hoje, graças a Deus, essa coisa pequenininha já se tornou bem maior do que aquele sonho que a gente não ia conseguir. Vocês ocupam hoje o local onde você... O mesmo lugar. Era um imóvel que ele já estava para ser demolido. Era uma casa antiga, mas era uma casa que era muito querida, que guardava muitas memórias das pessoas daquela cidade. E aí a gente nem sabia quem era o dono daquela casa. Nunca teve uma placa de locação, né? Então eu lembro que a gente foi no cartório para tentar descobrir quem era o dono. E por sorte, o dono era uma pessoa da mídia, uma pessoa famosa na cidade, é um cantor muito bom, Pedro Paulo. Pedro Paulo, um beijo para você se estiver vendo. Pedro Paulo é um cantor, e aí ele era famoso. Eu falei, pô, já sabemos quem é, né? Não conhecia ele pessoalmente, mas eu fui lá e aí para convencer, eu não era daquela cidade. Né, para convencer. Então, um dos fatores, inclusive ele fala, que fez com que ele cedesse esse prédio para a gente usar, foi que a gente levou o plano de negócios com todos os gráficos, os indicadores, todas as previsões, né, o que se queria fazer com aquele prédio. E é um prédio de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, mas no começo, até por falta de grana, a gente usou 50 metros quadrados, que é uma esquina, então a gente usou só um lado, colocou um tapume lá, e foi bem legal. Assim, o pessoal da cidade teve muita curiosidade de saber o que ia ser feito naquele prédio que já estava pronto para ser demolido. Então eu até agradeço muito Pedro Paulo por ter acreditado na gente. E aí estamos aí, e aí né? Vocês estão há 10 anos com esse empreendimento. 10 anos no ano que vem. 10 anos no ano que vem, 2026, não é isso? E hoje vocês têm essa unidade e tem mais algumas outras unidades na cidade. Nós temos uma outra unidade, que é a unidade que ela é mais voltada à operação do delivery. Ah, tá bom. Que se chama Divina Delivery. Ah, que legal. E aí nós temos também uma cozinha central. Então é uma cozinha onde todos os produtos são feitos ali em escala semi-industrial. Essa cozinha hoje ela é gerenciada pela Júlia Leme, que é a sócia. Então ela que cuida de todos os produtos, ela que faz acontecer o negócio, é o motor, né? O motor da empresa faz acontecer mesmo. E aí fica nesse outro lugar. Então a gente tem esses... Por enquanto, né? Sim, essas não, unidades. Mas pelo andar da carruagem, daqui a pouco vocês abrem outras unidades. A gente está aqui com a Júlia, viu? A gente está falando aqui o nome da Júlia, mas ela está aqui no nosso estúdio, aqui acompanhando a gravação. Daqui a pouco eu vou chamar a Júlia para dar uma palavrinha aqui. Tá ali. Tô falando isso porque eu entrevistei ela para nossa cobertura. Tava muito, muito tímida, né, Júlia? Eu não vou fazer isso com você, não, brincadeira. A gente é tímido. Não, você, não sei se você é tímido, não. Você fala super bem, Bruno. Não, mas eu sou. Eu tô tremendo os pezinhos aqui de falar com você. Imagina, tá tremendo de frio, porque tá muito frio aqui em São Paulo, gente. Vamos lá. Fala pra gente quais foram os principais desafios, né, que vocês enfrentaram já nesse start, né, do negócio de vocês. Assim que vocês fizeram planejamento, estava o plano de negócio, estava tudo direitinho, vamos botar o negócio para funcionar. Quais foram os primeiros desafios? Bom, os primeiros desafios, acho que o primeiro desafio mesmo foi conseguir montar uma equipe do zero, não conhecendo nada, não conhecendo ninguém nesse lugar. Então, a gente abriu, fez uma seleção. Hoje a gente tem com a gente uma pessoa que esteve desde o início lá, desde o primeiro ano, que trabalha com a gente ainda até hoje, a Joelma. E eu acho que o maior difícil foi isso, foi criar uma equipe, não só uma equipe capaz de acompanhar o nosso ritmo e fazer o nosso negócio acontecer. Teve um desafio que todo mundo tem, que é o desafio financeiro também, mas a gente conseguiu tentar contornar ele fazendo em etapas. Sim. Então, um dia por vez, um dia depois do outro, um degrau por vez, e assim deu tudo certo. E tudo isso vocês aprenderam ao longo do curso, né? Esses passos não acelerados, sim. Fazer tudo
no começo eu queria fazer tudo de uma vez só, né? Uhum. E aí o outro desafio que teve foi a pandemia, né? Mas esse eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Foi cruel aquela época lá. Aí como é que vocês se viraram, né? Na pandemia, a gente achou que ia durar uma semana. Eu acho que até muita gente achou, né, na verdade. Sim, Um ninguém mês, 2 imaginava. meses. Então a gente simplesmente decidiu não fazer nada. A gente já estava ouvindo falar, estava chegando. E eu pensei, vai ser, né, uma marolinha, vai passar rapidinho. Uhum. E não passou. Então a gente simplesmente não fez nada. Então chegaram as contas, os fornecedores continuaram abastecendo os nossos estoques, chegou o dia de pagar os funcionários. Então a Uhum. gente começou a fazer um monte de empréstimo, a gente entrou em desespero mesmo. A gente não teve tempo hábil de fazer um planejamento. E inclusive, até hoje a gente paga empréstimos da época da pandemia e que foi o que fez a empresa suportar, Não não fechar, sucumbir, né? né? Sim. Então a gente manteve todos os empregos, a gente deixou aberto para quem quisesse sair fora, já avisou que talvez a gente atrasasse alguns salários. Uhum. Eu acho que a gente, de todo o tempo da pandemia, a gente atrasou um só, se eu não me engano, e tipo, a gente conversou muito com a equipe, todo mundo entendeu, todo mundo ajudou. Pessoas que estavam lá para fazer café virou motoboy, para fazer as entregas, porque a gente Uhum. nunca pensou em fazer um delivery também. Então, tipo, a gente só tem gratidão, né, para todas essas pessoas e vencemos, né? Graças a A Deus. ideia do outro empreendimento, que é o Santa Delivery, vem, Divina Delivery. desculpa, Divina Divina Delivery. Delivery vem dessa Essa experiência. empresa Aham, surgiu na pandemia e hoje é uma empresa autônoma. Ela consegue seguir sozinha, sem depender da Divina Cafeína. bacana. Nosso Agora, uma delivery. curiosidade. Tomar café é um hábito super comum, o brasileiro adora tomar café. Como é que vocês conseguiram transformar esse hábito de tomar café numa experiência, Uma né? experiência divina. Ah, explica pra gente que experiência é essa, como é que é essa criação de vocês? Cara, olha, a primeira coisa que a gente quis fazer desde o começo, desde o lado do planejamento, era fazer algo diferente. Então, todas as cafeterias tinham mesa, cadeira. Então, a gente colocou sofá. Todas elas tinham aquela luz, um ambiente iluminado, e todo mundo tentava buscar ou um estilo francês, daquela cafeteria frufruzinha, Uhum, bonitinha, ou um estilo de coworking, para trabalho e tal. Então, a gente quis fugir desses dois extremos. A gente quis algo assim que fosse como a gente queria já lá do início, uma casa noturna. Então a gente quis trazer para a Divina um ambiente de diversão. sim. Então é um ambiente que você vai, você pode ir de chinelo, você pode sair depois do trabalho, e nesse mesmo ambiente você vai encontrar com uma pessoa que se arrumou para ir lá. Então a gente conseguiu ter um espectro de público muito amplo. E Uhum, aí isso trouxe, acho que, um diferencial para a empresa e a cidade abraçou e reconheceu, porque não tinham outras cafeterias nesse estilo lá. E mais uma porradinha de coisa. Eu, na época, por ser da área de tecnologia também, tem uma coisa bacana que a gente fez lá, a Tatuí é a capital da música. Então tem um conservatório dramático musical lá, que se eu não me engano é o maior da América Latina. Então a cidade é reconhecida por ser a capital da música. Então eu falei, vamos abraçar isso. Então uhum, a gente usou na época, hoje é bem comum inteligência artificial, mas na época não era. Era mais nichado ali pra gente que está na área de sistemas e sim, tal. Então a gente usou recursos de inteligência artificial desde lá do começo, não vou dizer ali nos primeiros meses, porque tem que ter um investimento, né? sim, sim. Então acho que ali no primeiro ano a gente colocou, então a gente tem 36 câmeras esparramadas no salão, bem escondidinhas, que elas identificam as pessoas. Então ela identifica, por exemplo, pessoas que são mais velhas. Então o nosso sistema capta esse tipo de informação e aí ele consegue agrupar e falar, a maioria dos clientes que estão aqui hoje estão na faixa de 30, 40 anos. O que essas pessoas ouviam quando elas saíam de casa? Elas Olha, que ouviam New legal. Order, ouviam Ahá. Então o nosso sistema consegue colocar ali no ambiente esse tipo de música
para elas estarem mais à Sim. vontade ainda do que estarem só trocando Que uma legal, ideia. que E tal. boa ideia. Então, acho que isso foi um grande diferencial. A gente é reconhecido por ter uma playlist muito boa, mas é que o muito boa é subjetivo, né? Às vezes o que é muito bom para mim Sim. não é para você. Mas que agrada a maioria, né? Mais que agrada a maioria que tá lá, porque tem um sistema por trás fazendo essa Que curadoria genial, musical. muito legal essa ideia, muito legal. Agora, Bruno, fala pra gente uma outra coisa. Quando você estava ainda, né, fazendo o curso, o que mais te estimulava a seguir esse curso? Porque a gente sabe que é muito puxado. Você, inclusive, disse, né, que os professores eram muito exigentes, que no início ia, né, que talvez vocês não conseguissem encerrar porque era muito complicado, muito difícil. O que é que te estimulava? O que é que te estimulou? A Júlia. A Júlia, ela fazia, a gente fez o curso juntos, só que ela morava numa cidade, que é a cidade que a gente veio, eu também morava lá, mas eu trabalhava numa outra cidade que é próxima a Tatuí, então eu ia direto e morava nessa outra cidade sozinho, a gente namorava, ficava ali uma semana inteira distante, né? Então ali o coração fazia com que a gente quisesse ficar mais próximo. E eu acho que ela entrou também nessa vibe de fazer faculdade, porque quando ela viu que eu ia entrar, né, Júlia? Eu desconfio que seja isso. Mas aí a gente se via lá. Então era o nosso ponto de encontro também. Em vez da gente só se ver no final de semana, a gente se via na faculdade. E o desejo muito grande, tanto meu quanto dela, de abrir uma empresa. Então aquilo lá é o que na ocasião era nosso combustível para estar lá e dias muito frios e pegar condução. Então eu ia de carona uma época, depois eu comprei um carrinho, daí eu comecei a dar as caronas. Então foi isso. E foi indo aos Foi pouquinhos, indo aos pouquinhos. e deu tudo certo, Isso né, que fazia com gente? que a gente tivesse a vontade, não é nem a vontade, né? A força de vontade de estar lá. Sim. Bom, gente, o Bruno, além de ter essa formação tecnólogo, também analista de sistemas, ele seguiu, né, estudando, se preparando e concluiu um MBA. Não concluí. Não concluiu? Não, eu parei no último semestre. Mas por que, Bruno? A É correria, e né? não é, meio nobre até a causa. Aham. Era muito caro, ao contrário da FATEC, que era grátis. A FATEC é uma maravilha, gente. Ó, uma dica para vocês que estão aqui. FATEC, ETEC e qualquer coisa que você veja o nome Centro Paula Souza, cara, é muito bom, é de primeira qualidade, é um curso superior de altíssimo nível. Eu aprendi coisas que eu jamais imaginei aprender, coisas que eu fui ver na pós-graduação, tipo assim, eu já tinha visto no segundo semestre no curso Então eu vou superior. reformular a minha pergunta. Então, o Bruno, ele não concluiu, porém começou. Então você vê a importância de se manter sempre atualizado, não é Sim, isso? eu quase concluí. Eu não concluí porque na ocasião a Divina ela cresceu muito e muito rápido. E eu precisava de grana. Por quê? A gente tinha um banheiro só. E a gente tinha um salão para atender 70 pessoas. E esse banheiro era unissex. Sim. Então a gente tinha fila de espera para usar o banheiro. Então isso estava pra gente, isso estava me matando. Era prioridade. Porque o nosso né? objetivo era atender da melhor forma os clientes. Então eu vendi um carro, o carrinho da carona, vendi ele, e aí todo o dinheiro que eu estava investindo na minha capacitação, eu acabei investindo em transformar um banheiro em 2 e um vestiário também, que foi colocado nessa ocasião ali no anexo. Não sei se ainda dá tempo, mas talvez eu termine ainda esse MBA. Não, bom, sempre dá tempo, gente, sempre dá tempo. Se você tem esse objetivo de terminar, é porque você acha importante esse constante aprendizado, o que é que você falaria assim para as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes acham que só fazer um curso é o suficiente, o importante é seguir no aprendizado? Sim, com certeza. Eu sigo aprendendo todos os dias, independente de ser na academia ou ser em uma instituição, né? Eu sigo aprendendo todos os dias. Eu adoro podcasts também. É uma ótima forma de se aprender. Eu vejo muito. E além desse, acho que se você parar de aprender, você vai ser colocado numa situação que você não vai saber desenrolar da melhor forma. Então, às vezes você aprende coisas que você não sabe ainda que você precisa, mas aquilo, você vai precisar daquilo logo. E aí é por isso que eu comecei o MBA. Porque eu sempre tive um problema, era um ponto negativo. Então é algo que eu precisava corrigir, que era o planejamento, era organizar-se de forma a planejar algo
que pudesse ocorrer de Uhum. forma sistêmica, sabe? A, B, Sim. C, D. Então eu sempre fui muito impulsivo de fazer as coisas assim, então eu aprendi muito isso lá na FATEC e aprendi muito isso no MBA. Então a ideia de fazer algo assim que fosse planejamento estratégico era justamente para corrigir uma falha que eu tinha. Então esse que Entendi. foi o motivo. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai falar agora sobre um assunto que engloba vários outros empreendedores, principalmente os que são ligados à matéria-prima, café, né? A gente está vendo aí essas questões de tarifaços que com certeza vão impactar, né, vários empreendedores aqui no Brasil. Você é um empreendedor que já está estabelecido, né, como a gente falou, quase há 10 anos no mercado. Como é que você se prepara para situações assim, né? Uma coisa que surgiu, Foge do controle, foge do né? controle. Como é que você se prepara para essas situações, Bruno? Olha, eu tive sorte que o Brasil é o maior exportador de café do mundo. Então, o Brasil, ele não depende de importações. Mas eu conheço pessoalmente Uhum. pessoas que têm lavouras de café e que exportam para os Estados Unidos, inclusive, e que mais de 50% da sua lavoura de café é para exportação. Sim. O Brasil ele tá caminhando ali no sentido de qualidade, então existe muito café à disposição do Brasil, mas cafés que não têm a melhor qualidade. São cafés mais de entrada, cafés de um mercado mais popular, uma commodity mesmo. Sim. E a maior parte do café produzido aqui de grande qualidade depende de custos que a maioria dos brasileiros ainda não pode consumir, não pode bancar. E eu digo assim, a maioria porque isso tem mudado muito. De alguns anos para cá vem surgindo o mercado de cafés especiais e que de especial não tem nada. O especial, na verdade, é ele ser puro, ser feito com carinho, Uhum. ser colhido de forma a separar pequenos galhos, folhas secas, quando é commodity vai lá uma máquina, chacoalha o pé e cai o Sim. café. Então essa separação exige do produtor um pouco mais de cuidado, ele fica um pouco mais caro e infelizmente por conta da desigualdade social do nosso país, ele não está acessível a todo mundo. Então o mercado externo compra. Agora, o mercado externo, que é o maior consumidor é os Estados Unidos, não vai comprar mais. Pelo menos não por enquanto. Diretamente o seu negócio Então, o meu não negócio vai ele não é ser impactado de impactado grande forma, diretamente. porque vai sobrar muito café no mercado. Cafés que já foram plantados. Sim. Então, eu acho que eu vejo até o meu negócio e outros negócios nesse sentido, iguais aos meus, Uhum. com a responsabilidade de fazer com que esse produtor não quebre. A responsabilidade de vender cada vez mais, de repente abaixar um pouquinho o preço do café para o consumidor, Uhum. reduzir o nosso lucro, mas fazer com que aquele produtor se mantenha em pé para que quando ele volte a colocar a produção dele nos eixos, ele esteja lá ainda para fornecer o que ele sempre forneceu, que é o melhor café, um café de melhor qualidade. Fazer até um pouco diferente do que algumas empresas, alguns empresários fizeram na pandemia, De né, Bruno? De aumentar, né? aumentar, superfaturar, É. ter essa consciência social empresarial muito bacana. Mas que bom, viu? Quis muito perguntar isso para você, porque eu sabia que diretamente não iria impactar, mas ver essa consciência e saber que você, um empreendedor jovem, tá com essa consciência de ajudar às vezes até o concorrente, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. Provavelmente se eu fosse a única cafeteria da minha cidade, ninguém ia, porque não ia ter esse movimento de café, as pessoas nem iam saber o que é uma cafeteria. É Sim. bacana que tenha bastante, quanto mais, melhor. E é legal que no site da Divina Cafeteria, vocês colocam, se eu não estiver enganada, a cafeteria no modelo americano, né? O que é que isso significa? A gente quis fazer uma cafeteria que fugisse do óbvio, do padrão, que é aquela cafeteria europeia, que Uhum. tem cortinas com babadinhos, mesinhas fofinhas, redondinhas ali, frescura, né? Então a gente Uhum. quis fazer um negócio mais estilo. A gente tentou buscar ali referências nos anos 70. Então, a gente tem uma referência visual muito marcante lá,
que é de um arquiteto chamado Werner Phantom, se eu não me engano, não sei se é assim que se fala. E é uma coisa que foi muito usada nos Estados Unidos nos anos 70, que são aquelas cortinas com formas geométricas super coloridas. Não se via isso em cafeterias, né? Muita cor, sempre era um negócio mais tons de café. Sim, uma coisa mais Então, sóbria. é mais sóbria, exatamente. Então a gente quis trazer essa referência, é por isso que está escrito lá, cafeteria estilo americana. Muito bacana. Gente, vamos falar de cultura organizacional agora. Muita gente acha, Bruno, que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente está falando sobre empresas de grande porte. Você tem o seu empreendimento, com certeza ele tem uma cultura, né, organizacional. Como é que você explica para a gente qual a cultura de vocês e como é que vocês trabalham isso, né, até para atingir todos os seus colaboradores? Lá na FATEC, a gente montou isso. A gente fez a nossa missão, visão, valores. E ali, nos nossos valores, a gente elencou alguns conceitos como amor, paixão, qualidade. E a gente ficou nos últimos 8 anos, a gente usou esses conceitos que todo mundo que entra na Divina, o pessoal da equipe, os funcionários, a gente faz um treinamento para que todas as dúvidas que eles tenham, eles busquem lá os nossos valores, para conseguir... Por exemplo, a gente tem um conceito que muita gente se espanta que entra lá, que é assim, se o cliente não gostou, não importa se a gente vai ter prejuízo, a gente faz de novo. Mas a gente faz, por exemplo, um misto quente, que é coisa mais trivial. Então ele vai queijo e presunto e um pão. Mas o cliente, ele fala, eu não gosto de presunto, eu não sabia que é presunto no misto quente. Não tem problema, a gente pega, descarta e faz outro. Então esse é um dos valores que a gente tem, que é o valor da qualidade. A nossa missão é superar as expectativas do cliente. Essa é a nossa missão. O cliente ele já vai com uma expectativa muito alta quando ele vai lá. Então, superar essa expectativa é muito difícil. Então, a gente tem essa... Inclusive, falando ainda em inteligência artificial, tudo que a gente tem lá na Divina Cafeína, que a gente construiu na faculdade e até hoje, em questão de política de qualidade, missão, visão, valores, procedimentos, a gente colocou numa ferramenta de inteligência artificial, onde os colaboradores eles conseguem perguntar para essa IA uma dúvida que ele tem no meio do salão. Pode pegar ali o celular e perguntar, não sei o que fazer nessa situação X. E ela vai responder com base nesse banco de dados que a gente foi construindo desde todo esse tempo. Muito legal. Então, esse tipo de cultura organizacional, esse tipo de organização, claro que não é perfeito ainda, mas a gente dedica muito tempo para construir isso, porque a gente sabe que isso vai fazer com que o negócio consiga crescer de forma sólida. Com certeza. E perene. Com certeza. A gente está vendo que a tecnologia faz parte da gestão, né, tanto do Bruno quanto da Júlia. E aí eu quero saber como é que as redes sociais fortalecem, né, o negócio de vocês. A gente sabe que o empreendedorismo tem usado muito as redes sociais para fomentar cada vez mais as vendas, trazer mais clientes. E vocês? O que é que vocês querem com as redes sociais? Lá no começo, a gente usou muito o Instagram. O Instagram estava no começo também. Muita gente não estava ainda no Instagram naquela ocasião. E eu acho que uma grande parte do nosso sucesso se deve a ter entrado no time certo nessa rede social e usado ela de forma que é a forma que se esperava naquela ocasião. Hoje a gente usa menos as redes sociais. Olha que coisa, não indico isso para ninguém. Mas hoje a gente usa menos porque, como eu já disse, o nosso objetivo é atender da melhor forma. Então, a gente tem um limite de capacidade técnica, até pelo tamanho da nossa cozinha, o tamanho da nossa equipe de atendimento. Em alguns momentos, a gente não tem como colocar mais clientes lá dentro. Começa a afetar a experiência de quem já está lá dentro. Então, nos últimos 2 ou 3 meses, a gente tem feito um uso mais reduzido das redes sociais, mas a gente nunca para de usar, porque a gente precisa ser lembrado, né? Com certeza. Então, a gente tem que estar lá, e as redes sociais, elas estão ali às vezes a rede social ela está mais próxima de uma pessoa do que um parente, do que uma pessoa que mora junto, porque ela está lá, ó, no celular, na palma da mão. É verdade. Então, a gente aparecer nesse momento é importante. Para quem está começando agora, eu acho que não é importante, é fundamental.
E qual o momento atual da empresa de vocês? Vocês estão no momento de expansão? Vocês estão no momento de investir? A gente está num momento de expansão, sim. A gente tem muita vontade de levar esse projeto para outras cidades, mas a gente ainda está num momento de organização. Pelo que eu falei, a impressão que fica é que é uma empresa muito organizada, mas tem como ser mais. Então a gente está no momento ainda de organizar a casa para chutar essa bola para outros jogadores, abrir outras unidades e daqui a pouco a gente chega aqui. Abrir franquias. Talvez franquias, Bacana. É isso aí. Esse é o momento. Eu acho que a gente está nesse momento e buscando crédito, né? Buscando crédito e buscando pessoas interessadas para propagar esse sonho ou de repente juntar, né, o sonho por que não, né? de outro empreendedor que às vezes sonha como a gente, junto com o nosso, e a gente seguir um caminho ali para outros lugares. Com certeza. Essa questão do crédito é um problema significativo assim para o empreendedor? Como é que vocês sobreviveram, né? Porque eu falo sobreviveram porque vocês estão aí há 10 anos no mercado. Acho que no início deve ter sido um pouco mais difícil. Como é que foi essa experiência? É uma montanha-russa, na verdade. Tem momentos muito bons para você tomar um crédito. Infelizmente, não é o momento atual. Até por conta dessas turbulências internacionais. A gente vê o governo tentando segurar a taxa Selic, segurar a inflação, né? Manipulando ali a taxa Selic. Então, não é o momento ideal para crédito. Então isso deixa a gente até um pouco frustrado, às vezes a gente quer na hora, mas saber esperar também é um predicativo, né? Então, lá no começo, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 12 anos. Eu era office boy lá numa empresa de uma pessoa que era como se fosse uma segunda mãe para mim, que era a Adriana. E eu aprendi muita coisa com ela e com meu tio Fernando também, que era uma empresa de informática, sabe? Que pega as peças, monta o computador e vende. O computador era a bola da vez naquela ocasião. Sim. Então eu comecei na tecnologia ali, eu era o office boy. E ali, e como eu comecei muito cedo, eu tinha um salário muito cedo. E apesar de gastar bastante, quando eu era jovem eu gastava pra caramba. Até hoje eu gasto bastante, mais do que deveria, mas na ocasião mais. Quando eu fui registrado, quando na verdade registrado é um termo, não é um dos termos, porque na verdade quando eu comecei a trabalhar de verdade mesmo, sabe? Carteira assinada? De carteira assinada, com responsabilidades que não eram me cobradas na ocasião que eu tinha 12 anos, basicamente eu era um aprendiz, né, naquela ocasião. 12 para 13 anos. Então, quando eu comecei muito cedo, então abri uma conta bancária. Então, quando eu precisei de crédito, foi mais fácil para mim, porque eu já tinha ali um histórico bancário. E aí, depois, chegou a pandemia, meu histórico foi de mal a pior, porque, meu Deus do céu. Então, recuperar isso foi muito difícil. Mas o que eu gostaria de deixar de aprendizado bancos não são inimigos. Eles estão ali para ajudar e talvez eu nem tivesse mais a empresa se não fossem os bancos. É saber usar essa ajuda, né? Saber usar da forma correta. Isso a FATEC me ajudou bastante também, né? Nas aulas de gestão financeira, de planejamento. Então eles estão lá para ajudar. Eles são uma empresa, é claro que eles vão cobrar juros, é o produto deles. Com certeza, Então me ajudou bastante. Mas não é fácil não. Putz, crédito é muito difícil. Tem que se organizar bastante, né? Hoje, por exemplo, a gente tem um processo em aberto no Desenvolve São Paulo, que é como se fosse o BNDES do estado de São Paulo. Então, o Desenvolve São Paulo é um negócio, é um espetáculo. Depois você corta se caso não sair meu crédito. Mas a gente está praticamente dependendo, a nossa expansão está dependendo do Desenvolve São Paulo, apesar de a gente já ser uma empresa mais sólida, né, com algum recurso ali, mas abrir muitas unidades requer muita grana para fazer do jeito que a gente quer fazer. Então, é crucial você ter uma boa gestão financeira, você ter estratégia, saber que às vezes é um momento de fazer A ou B coisas. Muita gente vai falar, você precisa fazer isso, precisa aumentar aqui, você não está aguentando, tem fila de espera, então você tem que abrir outra unidade e tal. E às vezes não é assim, é necessário fazer um plano, saber qual é a hora certa. Então, acho que o crédito, ele entra, assim,
Se você dá a cabeçada antes, você não vai ter o crédito na hora que você precisa. Então é muito importante gestão financeira e controlar os números de perto. Desde todos o os dias. início. Todos os dias. Muito Bom bom. dia, tudo bem? Vamos ver os números. Aqui. É Tipo isso isso. aí. Bom, gente, a gente está falando aqui de negócios, né, de expansão, mas o Bruno e a Júlia, eles têm também um trabalho social através, né, do Divina Cafeína. Eles promovem um impacto social lá na cidade de Tatuí. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. No meio desse turbilhão que é empreender, quando surgiu a iniciativa de promover o impacto social da forma como vocês promovem? Explica pra gente que forma é essa também. Foi uma consequência, na verdade. Uma feliz consequência. A gente tem uma dificuldade, é uma cidade menor, Tatuí não é uma cidade grande, e então as pessoas, o mercado de trabalho é um mercado restrito, né? Então as pessoas, até por terem poucas cafeterias, a gente tinha muita dificuldade de pegar bons baristas, bons profissionais da área de gastronomia, porque é uma cidade que tem poucas empresas nessas áreas. Então a gente falou, e por que não treinar? A gente tem uma equipe muito boa, por que não treinar pessoas para essa finalidade? Então surgiu dessa forma, a gente foi treinando e capacitando, e não necessariamente pessoas para trabalhar para a gente. A gente foi capacitando as pessoas que poderiam trabalhar para a gente ou para outras empresas, para concorrentes, para outras empresas até do setor de hospitalidade, como hotéis, restaurantes, né? E aí surgiu dessa forma e vem dando certo. Mas quem é que fomenta isso? Vocês próprios com os recursos de vocês? Isso. Não precisa de muito recurso, não. É mais separar o tempo e o nosso know-how para fazer. E ter vontade, né? E ter vontade de pôr a mão na massa e fazer. E às vezes o mais difícil é até achar as pessoas interessadas para fazer. Então a gente tem ali um trabalho de convencimento, a pessoa começa ali a conhecer o mundo, o universo do café, e é um universo lindo, pouca gente conhece, é muito profundo, é muito mais além do que só tomar um cafezinho preto, envolve todo um ecossistema lá, desde a lavoura, muita gente é impactada com o mercado de café, até chegar na cidade, na xícara, numa cafeteria badalada como a nossa. Então, tipo, é muito mais do que só tomar um cafezinho. A hora que a pessoa é picada aí por esse bichinho ali, né, da paixão pelo café, a pessoa vai, engrena e adora. Vocês têm uma noção de quantas pessoas já se formaram através desse projeto? A gente começou com isso faz pouco tempo, foi acho que em março. Desse ano? Então recente. acho que foram 1, 2, 3, 6 turmas de mais ou menos 9 a 10 pessoas. Mas já tem umas bastante 60 gente. pessoas, né? E a intenção é continuar. A intenção é continuar. É muito legal, né? Isso fortalece a gente como empresa também. Sim, com certeza. Bom, agora vem uma curiosidade minha, gente. A gente já falou aqui que no início, né, quando o Bruno e a Júlia entraram lá na FATEC de Tatuí, a intenção era abrir uma casa noturna cujo nome era Lítio. Aí, pesquisando sobre a empresa de vocês, eu descobri que o grupo de vocês, como é que eu posso chamar? A empresa mesmo chama Lítio. Qual é a relação que você tem com esse nome? Só para quem não sabe, já até anotei aqui. Lítio tem vários significados, né? E eu gostaria de saber qual é o seu significado. Lítio é o nome de um componente da tabela periódica, para começar, mas eu não sou a pessoa de química. Não é por conta disso. Durabilidade, resistência, alguma coisa lítio assim, né? é um componente que foi muito usado lá no passado em medicamento para pessoas que têm transtornos de ansiedade. Sim. Então, muita gente que lá no passado teve contato com esse tipo de medicamento fala, por que chama lítio essa empresa? Que esquisito. Mas, na verdade, é porque tem uma música do Nirvana também que chama Lithium e que eu adoro Nirvana. E, na ocasião, foi o nome que a gente falou, putz, é uma casa noturna, que nome que a gente vai dar? O lítio, ele causa um tipo de agitação nas pessoas, que é uma agitação diferente da pessoa que tem ansiedade, é uma agitação muito positiva, uma agitação que tem muito a ver ali com o sistema nervoso na parte ali de dopamina. Mas a minha visão na ocasião era essa. E quando eu vi, eu lembrei da música. A música. Falei, será que é por causa da música? É por causa da música. Que bacana. E aí depois que a gente foi saber o que significava, a gente falou, tem tudo a ver com a casa noturna, né? Chamaria-se Lithium Club.
E aí depois eu fui Aí virou pesquisar lítio também. limitado. Eu fui pesquisar também os seus outros significados e tem a questão da música, mas tem também essa questão da é um elemento que representa a durabilidade. Eu falei, isso também tem a questão da solidez do negócio. Eu falei, tem vários significados, mas a gente esclareceu que é por causa da música. Bom, que dica de leitura você preparou pra gente? A gente sempre faz aqui, Bruno, no nosso programa, uma dica de leitura, que pode ser sobre qualquer assunto que você queira compartilhar aqui com a gente. Olha, eu leio muito pouco hoje. Como eu falei pra você, eu adoro podcast. Eu entendo que cada podcast que eu ouço é como se fosse um livro que eu estivesse decorando, Sim, ali, faz memorizando, devorando. Mas é um livro que eu acho que me gostou. São 3 livros. É uma trilogia que é do Flávio Augusto, que chama Geração de Valor. E é um livro bem simples, assim, no sentido de ser fácil de ler, é uma leitura gostosa. Então, acho que essa é a minha leitura. Tem Geração de Valor 1, 2 e 3. Não sei se tem um 4, se tem eu não li ainda. Mas acho que é um livro que eu indico para quem está nessa área, quem quer crescer como pessoa e como empresário, empreendedor também. É um livro que eu... Esse é um livro que dá para você ler em meia hora. É muito bom, indico para todo mundo também. Esse me veio à cabeça agora. Bacana. Mas acho que é isso. Não, bacana. Bom, gente, antes de passarmos para a nossa próxima pergunta, que é sobre a premiação, claro que a gente vai falar sobre isso, né, com o Bruno, eu gostaria que você também nos contasse uma coisa, na verdade é uma curiosidade. Ainda falando sobre o serviço de delivery, como é que é essa logística de fazer delivery de café, né? Que tem que chegar quentinho, tem que chegar lá pronto para o consumidor deliciar-se com essa bebida. Como é que vocês conseguem atingir esse objetivo? É o nosso maior desafio e a gente falhou nele por muito tempo lá no começo. O segredo é a embalagem, a tecnologia envolvida na embalagem. Então tem que ser uma embalagem muito específica, não basta ser um copinho de isopor. Então tem que ser, porque tem um problema assim, que se você pegar uma embalagem e que é super vedada e fechar e lacrar, ela, a nossa embalagem hoje ela é lacrada. Tá. Mas produtos quentes, eles explodem, porque eles geram vapor. Então tem que ter um furo. E aí esse furo, a hora que você coloca ali, chama um serviço de entrega como o que vem um motoboy com a bag dele, não dá para ser aquela bag. Então a gente tem que encaixar tem que ter um suporte que segure o copo em pé, tem que ter o conhecimento do entregador que ele não pode passar milhão na lombada, né? Porque senão o líquido vai sair naquele furinho que a gente deixa para o respiro. O saco onde ele é embalado tem que ter um suporte para manter o copo em pé. O saco não pode ficar solto igual vai um lanche ou uma pizza, por exemplo. Ela tem que ter um suporte para que o saco não tombe. É uma loucura, mas eu acho que esse é o maior desafio de um delivery nessa área e ainda hoje é o nosso maior desafio. Maior desafio. Tecnologia e embalagem. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para vocês entenderem quantas coisas envolvem o empreendedorismo, né? A gente já falou aqui de gestão financeira, de gestão de pessoas, a questão da logística, a depender do produto, né? Você tem que pensar nisso. Tudo isso faz a diferença, né? No final do mês, quando você lá fecha seu caixa e vê que você conseguiu fechar sem ter prejuízo, né, Bruno? Bom, Bruno está aqui com a gente, como eu expliquei, é o nosso homenageado na categoria Tecnólogo do Prêmio Destaques da Administração. Por conta de tudo isso que a gente está falando, né, desse destaque que ele tem na área que ele atua e também pelo destaque que ele teve durante a sua formação na FATEC de Tatuí. Conta pra gente como é que você recebeu, né, essa homenagem, como é que chegou até você e por que você, no seu discurso, eu até fiz essa pergunta pro Bruno na outra entrevista para nossa cobertura, você disse que essa é uma honra que não é só sua, é uma honra de todo o ecossistema, né? Então, fala pra gente o que é que você quis dizer com isso, mas primeiro, como é que você chegou até você essa premiação? Olha, chegou de uma forma inusitada, eu recebi um WhatsApp ali de uma pessoa que eu não conhecia lá da FATEC, e aí falou, Bruno, você está sendo homenageado, você é o destaque de administração do ano 2025. No começo, como uma pessoa que eu não conhecia, não tinha adicionado, eu não dei muita atenção. Meu Deus, o que será isso, né? Mas ficou ali, eu falei, pô, que bacana, né? Eu não conhecia, não sabia que tinha uma premiação nesse sentido. E aí depois o Anderson, que foi meu professor e que hoje ele é diretor da FATEC,
E ele me ligou, na verdade, falou, você ficou sabendo? Tal. Eu falei, fiquei, eu até falei com uma pessoa aqui no WhatsApp, como que é esse trem, como que funciona? Daí ele falou, é assim, assim, assado, você vai receber uma honraria. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, eu falei pra Júlia, a Júlia também falou, nossa, que bacana, né? Porque a gente não estava participando de nenhuma premiação, Sim. né? A gente não se inscreveu em nada, foi uma coisa que teve iniciativa dentro da faculdade com os acadêmicos, né? Eles que colocaram a gente ali para ser avaliado por uma comissão e que gostou do projeto, que achou legal. Então é por isso que eu falo que não é uma honra minha, não é um feito meu, e sim de todo um ecossistema. Isso começa comigo, com a Júlia, com a FATEC, com o Centro Paula Souza, com o CRA. Uhum. E aí eu cheguei aqui, cheguei e fui falar logo em seguida, depois do vice-governador do estado de São Paulo, ele não é, é do estado de São Paulo. Aí eu tremi na base, né? Fiquei lá todo. Eu não sou muito de falar em público, né? Eu sou um pouco tímido. Então, e o vice-governador fala muito bem, né? Ele já foi prefeito, fez um trabalho. São José dos Campos, Não né? é da minha região, É. e eu sei que é uma pessoa que fez um trabalho de destaque. Se eu não me engano, ele teve 2 mandatos seguidos naquela. Cidades tecnológicas, né? A cidade que ele foi prefeito é um exemplo de Isso, cidade, né? e hoje Smart ele é City. vice-governador e ele estava ali do meu lado, me deu parabéns, me entregou um prêmio e falou, e agora vamos, o Bruno vai falar umas palavras. Eu falei, gente do céu. Agora, Bruno, daqui para frente, né? Qual o impacto desse tipo de reconhecimento na sua trajetória? Assim, foi muito bacana, né? Cerimônia muito bonita, mas assim, daqui para frente, como empreendedor, a responsabilidade cresce? Cresce demais, né? A gente tem 33 famílias que dependem da nossa competência e da nossa motivação de acordar todo dia cedo para fazer a diferença, né? Uhum. Fazer a diferença na vida nossa, das outras pessoas e do ecossistema, né? Sim. Agora, mais amplo ainda, né? Também envolvendo os clientes. Então, nem sempre todo mundo acorda no seu melhor dia, nem sempre a gente está bem para fazer o nosso melhor. Mas eu acho que a gente tem que buscar um pouquinho a cada dia, né? Ser melhor que ontem. Sim. Um pouquinho, assim. Um Com degrauzinho certeza. por dia. Acho que essa é a responsabilidade minha Exato. e de toda a equipe. Exatamente. Bom, gente, se vocês quiserem acompanhar como foi, né, um pouco da cerimônia de entrega do Prêmio Destaques da Administração, assista, a gente vai colocar aqui o QR Code para vocês assistirem depois aqui da entrevista com o Bruno, para vocês acompanharem alguns detalhes dessa premiação, que foi muito bacana, e é o segundo ano, Bruno, que o CRA São Paulo Olha só. está promovendo essa iniciativa na categoria acadêmico, em parceria com a Angrade, e na categoria tecnólogo, com parceria com o Centro Paula Souza. Bom, para a gente encerrar, Bruno, se você pudesse voltar ao passado, voltar lá no primeiro dia de aula na FATEC de Tatuí, o que é que você diria para aquele Bruno recém-chegado, né, cheio de sonhos, cheio de planos? O que é que você falaria para ele, né, melhor dizendo? Eu falaria assim, aproveite cada segundo, cada minuto que você está lá, porque por mais que possa ser difícil, e foi bastante difícil, eu acho que quanto mais difícil mais valor ele tem, né? Mais a gente valoriza depois. Aproveite cada segundo, cada minuto. Às vezes eu não fui em uma ou outra aula, bastante. Às vezes eu não fui em uma outra aula porque por motivos que às vezes poderia só simplesmente passar. Tava muito cansado no dia, ou sei lá, perdi a carona, poderia ter ido de ônibus. Então aproveitar cada segundo, porque aquele professor que está lá, ele está dando ali uma coisa que é muito mais do que uma certificação, um diploma. Ele está dando um pedaço da vida dele. Ele também está lá, às vezes, de noite, não está com a família dele, que ele poderia estar. Ele está abrindo mão ali da vida dele, de um pedaço da vida dele, para passar um pouco do que ele conhece, um pouco do conhecimento dele, que é uma coisa que vai ficar com você por toda a vida, né? Então é uma coisa que ninguém tira da gente, né? O conhecimento. Empreender, na sua opinião, não é só sonho, né? É muito mais do que isso, né? É vida. Então, eu falaria isso pro Brunão daquela época. Aproveita, abraça forte
E também a energia que a gente tem depois de um certo tempo de vida vai diminuindo um pouquinho, né? Então aquela é a hora. Você pegar e meter a cara e fazer acontecer, por mais que às vezes pareça ou que outras pessoas falem que é loucura, é fazer acontecer mesmo. Mas sempre é tempo de começar, né, Bruno? Sempre é tempo. Eu mesmo, a gente faz 10 anos já que a gente se formou. 10, né, Ju? A gente saiu da faculdade. E a gente está começando um outro projeto novo agora, do zero, que não tem nem nada a ver com essa empresa. Pode falar pra gente, adiantar? É segredo. Ah, então tá bom. Então faz assim, quando Mas vocês estiverem com ele formatado, vocês mandam aqui pra gente falar sobre ele. Tem um pouco a ver ali com a área, mas é um projeto novo. Então, então a gente está começando do zero e está aprendendo coisas que a gente está aperfeiçoando coisas que a gente achou que sabia, mas que hoje é um pouco diferente. É igual ter o segundo filho, né? O primeiro filho você está aprendendo, o segundo você está um pouquinho mais experiente. É mais fácil, né? agora. Ah, então bom. Mas tá ali. Desejo a vocês sucesso nesse novo empreendimento e no Divina Cafeteria. Inclusive um nome muito bacana. De quem foi a ideia? Ah, eu não lembro. Foi da Júlia? Eu não lembro. Vem cá, Júlia, encosta aqui para falar. A Júlia ela não quer falar com a gente, mas a ideia foi em conjunto. Lá no começo, o nome seria Maria Cafeína. Não, minto. Muito antes ia se chamar Bendita Cafeína. Não lembro como surgiu esse nome. Aí depois a gente descobriu que já existia uma empresa com esse nome. Daí eu falei, ferrou, como que a gente vai fazer? Vamos chamar de Maria Cafeína. A Maria Cafeína, Maria Fumaça, Maria Cafeína, não sei se tá legal. Aí, do nada, surgiu Divina Cafeína como se fosse um sopro divino mesmo. Divina Cafeína. Muito legal, muito sonoro. E aí eu falei, putz, agora a gente tem que ter um logotipo. Então eu vou fazer... O que eu vou fazer aqui? Fui cotar, caríssimo. Meu Deus, como era caro criar uma identidade... Hoje tá melhor isso. Sim, hoje as inteligências artificiais da vida ajudam. Era muito caro fazer isso. E eu comecei a falar, como eu mexo um pouco com esses programas de edição, né? CorelDRAW na época, cara. Eu comecei a fazer o desenho. Ficaram horríveis os desenhos. Fiz uma xícara, eu coloquei com a divina, eu tentei colocar uma auréola de anjo em cima, ou uma asinha, ficou tudo muito brega, muito esquisito. E aí tem um tio meu que chama Oliveira, ele é um cara muito mal-humorado, aqueles cara carrancudo mesmo, sabe? E aí, eu sempre gostei muito dele. E ele tem um rosto, assim, muito caricato também, porque ele tá sempre com a boca pra baixo, assim, meio mal-humorado. Assim, quando ele tá feliz, ele não fica muito feliz, ele fica só enigmático, como se fosse uma Mona Lisa. O nosso logotipo tem um desenho, que é a cara dele, que eu fiz quando eu tinha ali uns 14 anos, pra provocar ele. Porque quanto mais a gente provocava, mais ele ficava bravo e mais eu e os primos dava risada. A gente falava, esse cara é muito bravo. Então a gente fez um desenho e aí na ocasião eu fiz um banco imobiliário genérico. Então eu peguei uma cartolina e a gente fez ali a trilha sabe, do banco imobiliário. Do jogo, sim. Na época não tinha, né, condição de ter um banco imobiliário. Então a gente fez com as ruas da cidade, tinha os comércios da cidade. E um dos comércios era quem? A Barbearia Oliveira. A Barbearia Oliveira... eu peguei e fiz o desenho baseado numa foto que eu tinha dele. Meu padrinho também, esse tio. E a gente... Um beijo, tio Oliveira. Eu acho que ele não vai ver, mas... Manda pra ele o link. E aí ele vai ficar muito bravo de eu estar falando dele. Imagina, ele vai adorar. Aí eu fiz ali o desenho dele. E aí esse desenho, ele ficou tão bravo naquela época. A gente jogou muito esse banco imobiliário. Que tem os comércios ali da cidade. Então a gente usou esse desenho, usei esse desenho e coloquei numa camiseta. Eu não sei se é da sua época, acho que não. Que para fazer, você podia comprar na papelaria um papel que você imprimia na impressora e passava um ferro de passar a roupa em cima e ele se transformava numa estampa. Sim, com certeza. O terror das estamparias, né, da época. Então todo mundo podia estampar uma camiseta e eu estampei uma camiseta com a cara dele. E aí a primeira vez que eu lembro, a primeira vez que ele viu, ele falou assim... Eu acho que eu já vou morrer mesmo, porque estão fazendo até homenagem já com a minha cara aqui. Eu lembro até hoje, mas ele falou assim, mas ele deu risada e falou, que legal, você é muito criativo. E ficou o rolo? Então, e aí essa camiseta, eu dei uma guardadinha, não servia mais, mas ela tava lá, porque eu não ia jogar a cara do meu padrinho fora, né? Tem até hoje essa camiseta. Aí um dia eu tava lá tentando, frustrado, que eu não conseguia fazer o logotipo lá da Divina Cafeína. E aí eu vi essa cara dele lá na camiseta e eu tava com o All Star.
Tomara que o All Star não ache que é um plágio, né? Nosso logotipo é muito parecido com o logotipo do All Star. Qualquer coisa a gente corta. Aí eu olhei ali no tênis, olhei na camiseta e falei, não, vamos juntar essas duas referências. E aí ficou, tem a cara, né, do tio Oliveira, escrito Divina Cafeína, tem 2 estrelas e embaixo escrito assim, Coffee Shop. Então ficou, e esse logotipo e a cara que ele tava nessa foto, ele era uma cara feliz, só que é enigmático. Então, todo mundo que olha fala, meu Deus, é como o lance da Mona Lisa, né? É um negócio enigmático, chama atenção, todo mundo pergunta. Seu tio hoje tem comanda livre lá, né? Mas ele mora em outra cidade, então ele não usa muito, mas eu gostaria muito de que ele estivesse mais próximo. Sempre que eu posso, eu levo um copinho da cafeteria pra ele fica super feliz. Muito legal, Bruno, muito bom. Bom, gente, infelizmente a gente tá encerrando esse bate-papo com o Bruno. Se diz tímido, mas você viu que adora contar um caos. Que não tem muita gente olhando aqui, né? Vai ter gente só lá atrás das telas, então daí não tem problema. Muito obrigada, viu, Bruno? Prazer falar contigo. Parabéns mais uma vez. E quem quiser continuar te acompanhando a Divina Cafeína, onde é que pode encontrar vocês? www.divinacafeina.com ou @divinacafeína nas redes sociais. A gente tá lá, todo vapor. E muito em breve ao lado da casa de vocês, onde quer que vocês estejam assistindo. Que legal, é isso aí. Bom, gente, mais uma vez obrigada a vocês também, né, que ficaram conosco em mais uma edição do ADM Cast. Um prazer receber vocês aqui. Bom, escrevam nos comentários o que vocês acharam sobre o nosso programa hoje. Sugira novos nomes, novos assuntos. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o link desse programa e do nosso canal com quem você quiser. Siga as redes sociais do CRA São Paulo e também nos siga no Spotify. E não esqueça de avaliar o nosso podcast, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.